Sejam bem-vindos a um novo episódio de Budapeste a Wembley, falando sobre o Euro 2020, jogado em 2021. Acabou a fase de grupos, já passámos a primeira fase de Budapeste, já jogámos em Munique. Agora o nosso próximo jogo, por acaso, não me recordo agora onde é que é o próximo jogo. Em Sevilha. Aqui ao lado com os nossos irmãos, e se cá ainda vamos lá ver se tudo correr bem. Que não vamos, mas pronto, era bom. Bem, hoje vamos falar sobre as nossas previsões e fazer uma antevisão, fazer novas previsões, por isso, reagir às previsões iniciais que fizemos no primeiro episódio e falar sobre o que achamos que vai acontecer nos oitavos e também falar sobre o que vai acontecer nos quartos, meias e final. Por isso, vamos começar com isto. E Grupo A, eu gosto de começar com o Miguel, porque o Miguel disse a coisa mais importante do Grupo A, que eu questionei na altura, que era a força da Itália. E Miguel, a Itália não só passou em primeiro, como destruiu o grupo e é neste momento uma das equipas mais perigosas. Diz lá, tu, Justiça, Grupo A, o que é que tu preveste, o que é que acertaste? Ora bem, olá a todos, mais uma vez, como sempre. Acerca do Grupo A, curiosamente, no meu predictor foi um dos que eu mais falhei. Aliás, esse e o Grupo E só acertei uma equipa nas posições certas. Itália, foi claro a equipa que eu acertei no Grupo A. Bem, não tenho assim nada de muito novo para dizer comparando com aquilo que eu já disse, mas Itália dominou o grupo, não sofreu um único golo. Já são 11 jogos da seleção italiana sem sofrer um golo e agora vai enfrentar a Áustria nos oitavos de final e parece-me que vai ter uma tarefa relativamente fácil. Quanto ao resto do Grupo A, a maior surpresa foi o país de Gales, que ficou em segundo lugar e eu tinha-lhes dado o último na minha previsão. E foi uma surpresa muito agradável, porque eu gosto do país de Gales e do futebol que eles praticam. Por exemplo, dentro das seleções do Reino Unido, o país de Gales joga um futebol muito mais atraente, por exemplo, do que a Escócia. E depois passa a Suíça, não é? Como um dos melhores terceiros lugares, e a Turquia desilude e fica em último lugar sem um único ponto. Deste grupo, sinceramente, é a Itália, all the way. E, Calma, estamos a falar sobre reação ainda ao grupo, por isso tu acertaste a é Itália e puseste quem em segundo? Puseste quem em segundo, que eu não percebi. Como eu já disse, foi a Suíça. Foi a Suíça, ok, acabou por ficar em terceiro, mas eu tinha posto a Suíça e sim, é o grande destaque deste grupo é a Itália e dominou, mesmo no último jogo, que eu acho que nós ainda não tivemos a oportunidade de falar sobre isso, com uma equipa completamente remodelada, venceu sem discussão, sem qualquer hipótese o país de Gales e gostei da atitude do Mancini. Gostava só de deixar esta última nota, gostei da atitude do Mancini a substituir o guarda-redes para pôr o Sirigu, de acordo com algumas notícias, porque ele ficou muito frustrado de, em 1990, não ter tido um único minuto no Mundial. É verdade. Cradinhos, como é que tu preveste este grupo? O que é que falhaste? O que é que acertaste? Ora bem, há duas previsões diferentes, a previsão Predictor e a previsão aqui no podcast, porque eu fiz o Predictor há muito tempo. Se te lembras da do podcast, faz a do podcast. Lembro-me da do podcast, mas vou falar das duas porque ambas estão de acordo uma com a outra. Eu entrei para o podcast e fiz no Predictor partindo do princípio que o país de Gales não ia ter Bale. E, portanto, pus Itália em primeiro. Até pus a Turquia em segundo porque acreditava numa possibilidade da Turquia surpreender. Suíça em terceiro, país de Gales em quarto. E no podcast disse, com todas as letras, que achava que o país de Gales ia ficar em último, a não ser que... E tu perguntaste-me, qual é o jogador-chave? Eu respondi o Bale. Porque se o Bale aparecer, o país de Gales vai ganhar e vai surpreender muita gente. E fico muito contente com essa minha previsão. No Predictor acertei 2, Itália e Suíça. A Suíça por engano, porque quem eu tinha posto em segundo era a Turquia. Mas, na verdade, o que é que eu achei do grupo? Que o Miguel fez uma análise perfeita no pré, conjugada com o que nós todos falámos sobre como o Bale podia mudar as coisas para o país de Gales, porque há ali uma boa estrutura de uma boa equipa. O Bale é a estrela que pode revolucionar o que é uma boa equipa sólida, mas a quem falta algumas coisas, e passar a ser uma equipa perigosa, que foi o país de Gales, que este país de Gales foi. Porque teve a Itália avassaladora, foi assustador. No último jogo, exatamente o que o Miguel está a dizer, substituir o Donnarumma pelo Sirigu, jogarem com quase todo o plantel, jogaram todos os jogadores do plantel até agora, jogaram tirando o terceiro guarda-redes, todos tiveram minutos, ele substitui, põe os jogadores que ainda não tinha posto, e mesmo assim consegue ganhar ao país de Gales. É uma equipa muito, muito, muito forte.
Muito forte, é verdade. Eu no grupo A falhei tudo, não estava à espera de Itália tão forte e estava à espera de uma Suíça mais surpreendente. Estava à espera de uma Suíça a surpreender a Itália, não se verificou. Também não confiei em País de Gales porque não estava a confiar, lá está, em Gareth Bale aparecer. Por isso eu falhei tudo, não tive nenhum ponto no grupo A. Muito bem, seguimos então para o grupo B. Cardinhos, podes começar tu aqui com o grupo B, sendo que a Bélgica, também como a Itália, está invicta, com só vitórias, na verdade, neste europeu. Como é que tu preveste e se estás feliz e satisfeito com a tua previsão ou não? Estou feliz com a minha previsão. A Rússia desiludiu-me e, portanto, eu acertei, tal como no grupo A, acertei em metade. A Bélgica, eu tinha posto a Bélgica em primeiro, a Dinamarca em segundo, a Rússia em terceiro, a Finlândia em quarto. A Rússia e a Finlândia trocaram umas voltas. Eu tinha, depois quando falámos de quem é que eu achava que eram os melhores terceiros que passavam, eu tinha achado que o melhor terceiro deste grupo não passava e nesse sentido acertei, porque não passou. O terceiro deste grupo não foi um dos melhores terceiros. Neste grupo, a minha previsão no podcast foi quase spot on, uma Dinamarca muito forte, muito mais forte do que as pessoas lhes deram crédito, e que teve muito perto de depois não darem nada, por causa das circunstâncias, mas que têm possivelmente a exibição que mais me impressionou no europeu até agora, num jogo do qual nós não falámos, que foi o Dinamarca-Rússia. A exibição da Dinamarca contra a Rússia é incrível. Damsgaard outra vez é grande. Damsgaard em grande, Højbjerg, um dos melhores médios centros deste europeu, e uma exibição do outro mundo, e uma Dinamarca que levou a Bélgica ao limite e que perde o jogo com a Bélgica por muito pouco. A Bélgica dominadora sim, contra a Dinamarca não. Quer dizer, ganhou e bem, e foi um grande jogo de futebol. Portanto, muito entusiasmado com as duas equipas que saem deste grupo, ou melhor, estaria, se não fosse uma delas ir cruzar com Portugal, estaria muito entusiasmado com as equipas deste grupo. Sim. Acho ambas fortíssimas, ambas estão a mostrar o que valem e ao que vêm. Dinamarca é neste momento, tirando Portugal, professor português, a Dinamarca é a equipa por quem eu estou a torcer. Espero que vão à final e com um bocadinho de sorte contra nós, isso era o ideal. Muito bem. Miguel, aqui o Cardinho chamou Kevin De Bruyne muito pouco, que foi ele que fez a diferença no jogo contra a Dinamarca, nesse sentido. Por isso, como é que foi a tua previsão? Estavas à espera da Bélgica destruir o grupo e acabou por ser a diferença de golos a separar quem passava e quem não passava. Sim. Miguel, como é que tu previste isto? Muito rapidamente, até porque ainda temos que analisar os outros grupos. Sobre a Bélgica falo quando nos referirmos aos oitavos de final. Em relação ao grupo em geral, acertei o Predictor, portanto acertei as classificações, mas não previ o quão bem a Dinamarca jogou e foi capaz de se apresentar, principalmente depois daquele primeiro jogo dramático. Portanto, o grande destaque que eu faço a este grupo é a Dinamarca. Subscrevo tudo aquilo que o Carlinhos disse, e mais ainda do que propriamente o futebol da Dinamarca, que tem sido espetacular. Fiquei apaixonado pela atitude dos jogadores, literalmente do primeiro ao último minuto dos jogos deles no Euro, e do público, e portanto Dinamarca, grande surpresa. Finlândia e Rússia não tinham lugar claramente nos oitavos de final pelo futebol que praticaram, apesar da Finlândia, atenção, apresentou-se a um grande nível dadas as expectativas. A Bélgica dominou, pronto, isso é evidente, e depois falamos melhor sobre a Bélgica por razões óbvias, não é? Claro. Por isso tu acertaste na perfeição. Eu cheio na minha Era isso. Previsão surpresa. Não, na previsão eu troquei a Rússia e a Finlândia no Predictor, mas queria só destacar que quando falámos sobre a surpresa eu falei na Dinamarca. Eu vi esta Dinamarca como aquilo que foi. Grande surpresa. Miguel. E eu aqui, deixa-me só dizer que já uma coisa eu já sabia, era que a Rússia ia falhar em toda a linha, e falhou. Tu acertaste todos os jogos deste grupo, Miguel? A todas as posições deste grupo, não foi? As posições acertei todas, sim. Muito bem. Eu desta vez acertei as duas primeiras classificadas, a Bélgica e a Dinamarca. Estava à espera da Rússia e acabou por ganhar a Finlândia, acertei nisso. Não estava à espera que a Finlândia ganhasse a Dinamarca e foi aí o meu erro. Muito bem. Mas não estava à espera que o Eriksen tivesse um ataque cardíaco em campo nesse jogo. Não, acho que ninguém estava à espera disso, na verdade. Era difícil. Ao fim e ao cabo, acho que isso foi a diferença, de eu acertar o grupo inteiro e não acertar Exato. o grupo. Mas pronto, podemos continuar. Ok, grupo C, e aqui, Miguel, vamos falar contigo porque falaste da Macedónia do Norte, a única seleção, falaste também da Macedónia do Norte no último episódio, no penúltimo episódio, peço desculpa. No entanto, foi a única seleção que acabou o grupo com 0 pontos
no fundo da tabela do seu grupo. Fala, Sim. o que é que achaste deste grupo, Já- nomeadamente da Macedónia, outra vez? Pois vou começar pela análise do grupo em geral. Em relação ao Predictor, acertei outra vez a todas as posições. E pronto, aqui o que eu gostava de dizer, nomeadamente em relação ao grupo, foi que a Áustria fica em segundo lugar, mas na minha opinião não se superiorizou à Ucrânia, sinceramente. A Ucrânia acabou por passar com alguma sorte, tendo em conta que fez 3 pontos apenas, mas surpreendeu-me muito positivamente pelos jogos que fizeram. Holanda, tal como eu já tinha dito algumas vezes, eu sinceramente não acredito nesta seleção holandesa, apesar de ter tido um registro limpo no grupo. Mostra muitas fragilidades na defesa e não me parece que seja um ataque assim tão forte. É preciso ver que este grupo, na minha opinião, foi dos mais fracos em geral, principalmente porque a Áustria, que podia, na minha opinião, fazer um trabalho melhor, desiludiu. E por fim, só mesmo para dar essa nota, sim, a Macedónia do Norte, tendo em conta o país que é e a base dos seus jogadores, competir contra seleções que são muito mais fortes do que eles. E especialmente estas três, atenção. E apesar disso, conseguir disputar todos os jogos, é porque não houve um único que a Macedónia do Norte tivesse feito que não tivesse tido um bom desempenho, na minha opinião. Eu acho que é excepcional e digno enfim, de sublinhar e destacar, e já agora um belo fim de carreira para o Pandev. Então, verdade, bem visto. Carlinhos, Ucrânia ou Áustria, qual é que foi a equipa que mais te surpreendeu e se acertaste no teu predictor ou não, na tua previsão ou não? Acertei o predictor, tive pontuação máxima, acertei em tudo. Acertei na classificação, pela ordem certa e com a Ucrânia a passar como um dos melhores terceiros, portanto tive pontuação total aqui neste. Deste grupo, o que é que já é a Áustria ou a Ucrânia? Gostei muito mais de ver a Ucrânia jogar do que a Áustria. Concordo com o que o Miguel disse, os resultados falam por si. A Áustria acabou por ganhar a Ucrânia e ficar à frente deles, mas isso não me deixa, não me vai dizer que a Áustria foi melhor do que a Ucrânia no grupo, porque não senti que tenha sido, principalmente no jogo com os Países Baixos. Acho que houve uma grande diferença entre o que uma equipe e a outra apresentou. Concordo, e veremos quando falarmos sobre a árvore do torneio daqui para a frente, concordo que o que os Países Baixos fizeram até agora não me convencem que eles vão chegar muito longe. Continuam a ser uma equipa muito boa e tenho gostado muito de ver os Países Baixos jogarem. Acho que têm defeitos de fabrico, no fundo, e que estruturalmente há ali algumas coisas que eu acho que há pontos fracos a explorar por uma boa equipa contra que defrontem. Posto isto, tirando o grupo da Dinamarca, que por todas as circunstâncias que teve alguns momentos que foram absolutamente maravilhosos, ignorando esse grupo por um momento, deixem-me dizer que um dos momentos mais bonitos que eu vi num campeonato da Europa de futebol aconteceu no último jogo da Macedónia do Norte, quando o Pandev sai de campo e os jogadores da Macedónia do Norte fazem guarda de honra e todos os jogadores dos Países Baixos estão a aplaudir-lo. E atenção, desculpa, ainda bem que só dizer, foi incrível, foi lindíssimo. E o Wijnaldum, o capitão da Holanda, no início do jogo deu-lhe uma camisola holandesa com o número. Exatamente. É uma marca de respeito por um jogador que merece e que eu fico muito, muito, muito feliz por ter tido a oportunidade de fazer isto, até porque não brinquemos com a idade que ele tem. O Pandev, com outra seleção, tinha levado a equipa às costas para passar à fase seguinte. O Pandev em todos os jogos apareceu, marcou, fez marcar, assistiu, jogou, não esteve lá a fazer figura de corpo presente, sim. Não foi um momento simbólico, jogou e jogou bem. E portanto, pela carreira que ele teve, por tudo o que fez, ter tido esta oportunidade é fantástico. Muito bem, eu lembro-me de Pandev quando ganhou a Liga dos Campeões com José Mourinho, eu já achava que ele estava velho na altura e que durava mais 4, 5 anos. Exato. Mas isso era por causa da careca e ele, entretanto, fugiu a careca. 11 anos depois, o senhor acaba a carreira no europeu levando a sua nação à sua primeira competição internacional. Com cabelo, um bocadinho mais do que tinha na altura. E tu, Pedro, como é que acertaste? Acertei, mas só no norte dos Países Baixos. Eu estava à espera da Ucrânia destruir a Áustria, não se verificou isso e pronto. Falhaste um jogo, no fundo, foi só isso que aconteceu. Foi esse jogo que eu falhei. Já é o segundo, no fundo, não faz mal, faz parte. Uma coisa interessante de notar, metade dos grupos, o grupo A, B e C, os primeiros classificados estão com 100%, registro 100% vitorioso. O que é interessante,
para o que vai acontecer depois na árvore do torneio. Não sei se é por terem grupos mais fáceis, terem tido grupos mais fáceis que os grupos de falar agora ou não, mas o facto é que Países Baixos, Itália e Bélgica, 9 pontos. Deixa-me dar uma opinião sobre isso, que eu acho que é um tema interessante muito rapidamente, sim, que é, em primeiro lugar, eu acho que os grupos, estes primeiros 3 grupos, sim, tinham um maior desnível do que os outros, e depois não é só isso, é o conjunto de fatores, esse e o facto destas 3 seleções terem cumprido na sua qualidade de futebol. Enquanto nos outros, por exemplo, a Inglaterra, na minha opinião, não cumpriu, e a Espanha só apareceu no último jogo. Muito bem, vamos pegar exatamente isso que disseste agora, Miguel, de Inglaterra, para passar para o grupo D. E grupo D começa para ti, Carlinhos Southgate volta a mostrar a sua qualidade como um treinador vitorioso. A Inglaterra acaba o grupo com 7 pontos, 2 golos marcados, mas 0 sofridos. Pronto, fala a tua justiça sobre este grupo e se acertaste a tua previsão ou não. Para começar, não acertei a previsão porque eu, sendo um grande fã da Inglaterra, e vocês sabem que eu torço pela Inglaterra, pus a Inglaterra em segundo lugar porque achei que a Croácia ia ganhar. No Predictor, quando depois vim para o podcast, porque eu fiz as previsões para o podcast com muito mais atenção do que fiz para o Predictor, sou sincero. Eu fiz o Predictor a brincar, assim, a despachar. Olha, Croácia e Inglaterra, os ingleses falham sempre na fase final, vou pôr a Croácia à frente. Aqui disse o que se veio a ver, que era esta Croácia não é a Croácia do Mundial. E viu-se isso. E para mim isso é o maior destaque deste grupo, é que a Croácia é boa, tem grandes jogadores e pode sempre ganhar um jogo, porque tem jogadores para ganhar qualquer jogo a qualquer equipa, mas esta Croácia não é a Croácia do Mundial. Não é a Croácia 2018. E, portanto, isso para mim é o maior destaque deste grupo. O segundo maior destaque deste grupo é que o Southgate consegue pôr uma das melhores equipas do mundo a jogar mal como que dói. E isso custa muito. Uma das melhores seleções do mundo, o que eu quero dizer é um dos melhores conjuntos de jogadores do mundo, desculpem. Mas são muito jovens, atenção que são muito jovens também. Mas são muito bons e não há desculpa para jogarem assim. É muito fraco. Eu fiquei muito irritado com os jogos da Inglaterra. Vi o jogo da Inglaterra com a República Checa, eles ganharam-lhes, não jogaram nada, ou jogaram muito pouco. A Inglaterra tem de jogar mais do que isto. A Inglaterra tem de ser mais do que isto, tem a obrigação de ser mais do que isto. O Southgate tem uma qualidade que é inegável. E que, por muito que nós digamos que há ali alguma sorte nisso, a equipa sofre poucos golos. A equipa com Southgate sofre poucos golos. É um facto. Agora, esta equipa devia estar a ganhar jogos por 5-4, não devia estar a tentar ganhar jogos meio a 0. Sim. E, portanto, perturba-me um bocadinho. Predictor, falhei, como digo, Croácia e Inglaterra tinha posto ao contrário, mas na nossa análise eu acertei em cheio, ficou exatamente por esta ordem. A Escócia surpreendeu-me pela positiva, quer dizer, surpreendeu-me, fez aquilo que eu esperava, são lutadores, são guerreiros, e mostraram isso e fizeram isso em todos os jogos, e ainda acreditei contra a Croácia quando eles apertaram. Mas de resto, não vejo nenhuma destas equipas deste grupo me convenceu, e concordo com o que o Miguel estava a dizer, a Inglaterra falhou e não foi só com a Escócia, acho que falhou mais do que isso. Mais uma questão aqui sobre este grupo para ti, Carlinhos, puseste a República Checa ou o terceiro lugar deste grupo como um dos que passava ou não? Acertaste nisso? Pus a República, não acertei, pus que a República Checa não iria passar. Muito bem, Miguel, aqui o Carlinhos disse Sim. que a Inglaterra não pode estar satisfeita por ganhar 6-0. É ousado de mim dizer que esse 6-0 que faz a diferença foi a entrada de Jack Grealish. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Bom, falando sobre a Inglaterra e sobre essa questão do 6-0 ou não, eu percebo o que o Carlinhos diz e concordo, tendo em conta que é o plantel mais valioso do europeu. É uma seleção recheada de grandes jogadores, como já falámos, portanto não me vou alongar muito nisso, e tinha capacidade para jogar futebol muito mais ofensivo e muito mais eficaz do que aquilo que tem feito. Agora, isto é a velha discussão, quer dizer, Portugal foi campeão europeu a ganhar, salvo seja, mas eu ia dizer a ganhar 6-0, ou empatar meio igual a meio igual. E, portanto, isso é a grande discussão, é a velha discussão, é jogar bonito e perder, arriscar-se a perder, ou jogar feio e ganhar. Portanto, nesse aspecto, eu sinceramente não vou entrar muito por aí, porque eu acho, sinceramente, que o Southgate, na verdade, enfim, não quero estar a exagerar, mas pronto, já sabem que eu sou um grande crítico de treinador inglês, e acho que ele nem sabe como é que não tem nenhum gol sofrido e nem sabe como é que a equipa dele está a fazer tudo bem. É o que eu tenho a dizer sobre a Inglaterra. Tenho pena, mas quando falarmos da fase eliminar, eu quero dizer mais uma outra coisa. A Inglaterra só sobre o grupo, Pedro. Sim, exato, destacar alguns momentos. O primeiro dos quais, o golaço do Patrick Schick,
que é histórico, nem há palavras. Gol. E sem dúvida alguma a exibição da Escócia contra a Inglaterra, que mais do que Inglaterra ter falhado esse jogo, eu acho que foi um grande combate dos escoceses e uma atitude espetacular que eu realço como um dos melhores momentos do europeu até agora. Croácia, em poucas palavras, é uma seleção que cumpriu, porque mesmo com os jogadores em geral em fim de carreira, é sempre melhor do que a República Checa, do que a Escócia, e pronto. E mostrou isso. E portanto mostrou isso. Sim, acerca do Predictor, acertei na República Checa como terceiro lugar, que passava, e na Escócia como último. Achei que a Inglaterra ia falhar mais do que aquilo que acabou por falhar, e portanto troquei os 2 primeiros lugares de posição. Muito bem. Eu aqui na previsão acertei em cheio na ordem do grupo. Achei que a República Checa ia empatar contra a Escócia e por isso não coloquei como um dos melhores terceiros e por isso, pronto, falhei essa parte do grupo. Seguindo para o grupo E, e o grupo mais chato acho que vai ser o que vamos deixar menos tempo para falar sobre ele. Mas pronto, no fundo, vou passar para ti, Carlinhos, dizer... não, Carlinhos, sim, vais Não, é o Miguel, agora eu sei que é, mas vai começar por ti. Quero deixar-te aqui esta seguinte pergunta, que é, satisfeito por ver Lewandowski levar a sua equipa às costas e mesmo assim não conseguir a vitória? Muito bem. Não, o último jogo da Polónia é um hino ao que o Lewandowski vale. E eu tenho de dar a mão à palmatória, é verdade. Foi incrível. Lewandowski levou a equipa às costas moralmente, mentalmente, fisicamente, literalmente, fez tudo. O homem quase que virou o jogo contra a Suécia sozinho. Não sozinho, não é sozinho, mas... o Zielinski aparece finalmente também, o que ajuda, mas grande, que gigantesca exibição do Lewandowski. Não chegou, a Polónia não chega, esta Polónia não chega. Eu não acho esta Polónia parece mais fraca do que a Polónia do Błaszczykowski, do Piaszczek e de toda essa equipa. Claro que é. Falta-lhe, só que o Lewandowski ainda não estava no que está agora quando essa seleção existia. Se fosse assim, esta Polónia seria um perigo. Esta Polónia assim não é. A Espanha, que grande exibição contra a Eslováquia. Atenção, que grande exibição, mas a Espanha é uma equipa cujo futebol não me agrada e não me atrai. Mói muito o jogo. E a Suécia, muito prática, muito pragmática. Certo. E quero falar sobre isso quando falarmos sobre os oitavos, porque eu acho que esta Suécia obrigado. Não impressionante, foi boa. Quer dizer, Miguel, alguma coisa que estás a dizer sobre as 2 equipas eliminadas neste grupo, a Eslováquia e a Polónia? Sim, primeiro... Sim, o Lewandowski apareceu, mostrou que é um jogador excepcional e este último jogo concordo com tudo aquilo que o Carlinhos disse, por uma vez. Sim, em relação à Polónia, especificamente, sim. Sim. E tenho alguma pena, primeiro pelo Lewandowski, porque é um jogador que mais do que pelo seu futebol, pela sua atitude e personalidade, eu admiro bastante, e depois porque o Paulo Sousa começa a mostrar que se calhar não foi talhado para ser treinador. Muito bem visto. E portanto a Polónia desilude e tenho pena. Eu falhei este grupo redondamente, só acertei que a Eslováquia ficava em terceiro lugar e pronto, e nem sequer os pus a passar como melhor terceiro, que foi o que aconteceu, não é? Pois eu falhei a toda a linha neste grupo, nem sequer o terceiro, porque tinha posto a Polónia em terceiro e ia passar como um dos melhores terceiros e não aconteceu nada disso. Deixa-me só mesmo para terminar o grupo falar de Espanha e da Suécia. A Suécia sim cumpriu, eu acho que não deslumbrou em nenhum dos jogos. Aliás, sim, não deslumbrou em nenhum dos jogos, mas como o Carlinhos disse, bem, foi consistente. Pronto, Espanha. Muito bem, sim. Deixa-me falar de Espanha muito rapidamente. É que Espanha, eu disse em todos os podcasts que falámos sobre os jogos deles que eles jogaram bem, simplesmente não conseguiram o golo. E neste último jogo fizeram exatamente o mesmo que nos outros jogos todos, mas conseguiram o golo e essa foi a diferença. Portanto, esta seleção espanhola é interessante, não acho que representa uma grande ameaça, mas curiosamente gosto do futebol e gosto, e está ali o miúdo, que esqueçam, o Pedri é jogador de futuro, sem dúvida. Muito bem, muito obrigado. Aqui eu falhei por completo este grupo, não cedei rigorosamente nada, porque considero que o melhor terceiro ia passar, não passou. Muito bem, vamos seguir em frente para o grupo F. Miguel, já falámos muito sobre o grupo F no geral. Miguel, vou passar para ti a palavra sobre o jogo que nós acompanhámos garantidamente com mais entusiasmo, com mais emoção.
Portugal-França, andamos a criticar o engenheiro, o Renato Sanches entrou. Diz o que tens a dizer sobre o Renato Sanches, sobre Portugal e a exibição contra a França. Muito bem, deixa-me antes disso só fazer uma pequena menção às páginas das redes sociais espalhadas pelo mundo que dizem, mandem as outras equipas todas para casa e fazemos um Euro só do grupo F. Sim. É verdade. Porque eu acho que foi engraçado por aquilo que eu vi, toda a gente no mundo que estava a acompanhar o Euro estava a roer as unhas a tentar perceber o que é que ia acontecer no grupo F. Quer dizer, a Hungria, Portugal esteve em primeiro, em segundo, em terceiro e em último. A Hungria esteve em segundo, a Alemanha em último, bem, enfim. Portanto, ao longo dos 90 minutos da última jornada, eu acho que se viu porque é que toda a gente gosta tanto de futebol e particularmente do Euro. Foi um grupo espetacular e Portugal, não há tempo suficiente para falar sobre Portugal. Claro que o Renato Sanches fez a diferença e eu preciso dizer isto, que é, para quem acompanhou os podcasts, terá com certeza notado a diferença do jogo do Bernardo Silva face aos outros, e se acham que é coincidência, eu acho que tem a ver com a entrada do Renato Sanches. Ponto final. Muito bem. Muito bem. Grande Hungria. E vamos parar de desvalorizar a vitória 3-0 de Portugal contra a Hungria. Porque foi sim. Eu também tinha dito isto. Grande Hungria. Bem visto. Carlinhos, e para além disto, a Hungria, Alemanha, França, Portugal, Fernando Santos a corrigir o seu coisa técnico. Alguma coisa a dizer sobre este grupo agora? Acho que temos que nos despachar para ir para os oitavos, sinceramente, e falámos muito sobre Portugal. Acho que o engenheiro não corrigiu nada, teve muita sorte e o Renato Sanches levou as costas. O Renato Sanches e o Cristiano Ronaldo corrigiram o engenheiro pôs o Renato, pronto. Há que lhe dar isso, mas tirando pôr o Renato, acho que o Moutinho também jogou. Mas bem. Acho que o Moutinho não joga melhor do que o Bruno e acho que o Bruno podia perfeitamente fazer aquilo e melhor do que o Moutinho. E acho que ele não fez. Eu acho que a única... Grande grupo, grandes jogos, concordo inteiramente com o que o Miguel disse, e para mim o destaque, porque vamos falar de França, Portugal e Alemanha nos oitavos, o destaque é a Hungria ter feito o que fez, e tenho pena que a Hungria não tenha chegado mais longe porque merecia, jogou muito bem. Eu agora gostava só de dizer que a última nota do grupo é: alguém tem de perguntar ao Palhinha se pode devolver o Pogba do bolso dele. Porque... E o Kanté, os dois. Ele conseguiu secar os dois. E quando o gajo não recupera a bola, como depois passa por toda a gente, faz aquele túnel. Espetacular. Atenção que numa coisa, estamos a dizer que o Palhinha secou o Kanté, a defesa do Patrício é o Pogba é o Pogba a destruir o Palhinha, por isso não foi assim tão unilateral. Há uma grande diferença. A única vez. Há uma grande diferença de ser um dos melhores jogadores do mundo a destruir o número 6 do Sporting ou o inverso. Exatamente. Bem, quero só deixar aqui para acabar este grupo, dizer que acertei em cheio na previsão. Quero deixar bem claro uma coisa, que é, na minha opinião, se o jogo da Hungria tivesse sido em Budapeste, a Hungria tinha ganho o jogo à Alemanha, a Alemanha tinha ido parar o último lugar do grupo, e Portugal e a França e a Hungria passavam. Não tenho a mínima dúvida disso. Viu-se o apoio que a Hungria teve, mesmo em Budapeste, ouviu-se o apoio dos húngaros quando havia reações aos golos do jogo da Alemanha-Hungria, e não tenho a mínima dúvida que se... Só para esclarecer isso no Portugal-França. No Portugal-França, a reação em Budapeste, durante o jogo Portugal-França, aos golos da Hungria-Alemanha, demonstra que para mim não há dúvida que a Hungria, se tivesse chegado em casa o jogo decisivo, ganhava o jogo. E visto também no jogo contra a França a importância e a emoção dos húngaros naquele jogo com aquele gol. Sem dúvida. Bem, seguindo então para os oitavos. Vamos aos oitavos. Vamos aos oitavos e vamos olhar, fizemos previsões novas agora, pronto, como aqui as nossas previsões iniciais têm algumas falhas agora, por isso vamos mudar para as previsões que fizemos da fase final, com o árvore do torneio como ficou. Muito bem, o primeiro jogo que eu tenho aqui é o jogo de Portugal e a Bélgica. A fava calhou Portugal, também por culpa própria, podia ter ido atrás do resultado para apanhar a França, a Suíça, peço desculpa, e calhou a Bélgica. Quem começou há bocadinho foi o Miguel, por isso... Não. Fui eu. Deixa-me só dizer uma coisa, é que desta vez, ao contrário de há 5 anos atrás, Portugal foi parar ao lado errado. Mal. Foi. Então, olha, posso pegar por aí para começar? Desculpa, sim, porque era exatamente isso que eu ia dizer. Isto é literalmente o espelho do universo do Euro 2016. Muito bem. O grupo é difícil.
e depois vamos parar ao lado da árvore, que é de fugir. Por amor de Deus, tirem-me daqui. Tudo é mau deste lado. Tudo é mau. A Bélgica, começo, porque também já não tenho muito tempo. Sim, rapidamente. A Bélgica, digo sinceramente, é o jogo dos oitavos de final que, se eu tentasse ser neutro, que não consigo, vamos ser honestos e sinceros, não consigo olhar para este jogo de forma neutra, é impossível. Claro, se eu tentasse ser neutro, continuaria a ser o jogo mais difícil para mim de prever. Em todos os jogos dos oitavos, há 7 jogos em que eu estaria disposto a meter dinheiro meu que acerte quem ganha. Este é o jogo que eu não sei. Acho que o jogo... E quero entrar um bocadinho em tática em vez de outras coisas. Acho que, taticamente, a Bélgica não é um mau encaixe para Portugal, em termos de como eles defendem, e acho que o Cristiano Ronaldo, reza todos os santinhos para o Vertonghen ser titular, e ponha o Cristiano Ronaldo do lado do Vertonghen, de quem eu gosto muito, mas que já não é o jogador que era, e que é um jogador que atualmente é muito lento. Em compensação, se Portugal der o espaço nas costas que deu à França e à Alemanha, contra a Bélgica, não tem a mínima hipótese, porque o Kevin De Bruyne e o Lukaku arrasam a nossa defesa. Nós não podemos dar aquele espaço. Não podemos. A Bélgica vai jogar na nossa profundidade e isso vai ser muito complicado. Muito complicado. Muito bem. Miguel, qual é que para ti será a solução para travar tanto De Bruyne como o Lukaku? Pedro, antes que não tenhamos tempo, eu tenho só de fazer um comentário acerca da árvore do torneio que eu há bocado não pude fazer. É que, exatamente por isto de ser espelho do Euro 2016, e pelo que eu disse há pouco, acerca da análise da fase de grupos de Inglaterra, eu acho que a Inglaterra vai ser Portugal de 2016, que ficou do lado mais fácil, não joga nada, mas lá se vai safando, e eu acho que a Inglaterra ainda vai à final por causa disso tudo. Mas pronto, sobre a tua pergunta, não faço a mínima ideia. Eu já agora acertei neste oitavos de final no Bélgica-Portugal, e no meu predictor antigo punha Portugal a passar. Neste também pus, não sou imparcial tal como o Carlinhos, tal como nenhum português mas claro que este jogo vai-se decidir respondendo a algumas perguntas que ninguém sabe, que é uma, em que modelo é que Portugal se vai apresentar em campo, outra, que Kevin De Bruyne é que vamos ter. E principalmente teríamos outras, como a questão do Lukaku, eu concordo inteiramente contigo, vai ser um perigo, mas a verdade é que também temos o Rúben Dias, que é um central absolutamente extraordinário, e tudo bem, mas especialmente... tenho mais medo do Kevin De Bruyne, porque lá está, depende do nosso meio campo e depende daquilo que o engenheiro fizer. Agora, última nota, há males que vêm por bem, e Deus me perdoe, mas a lesão do Danilo não foi algo que eu tivesse tido muita pena quando aconteceu, porque o Palhinha, eu já te disse isto, enfim, várias vezes, merece ser titular pela época que fez, e agora então depois do jogo que fez contra a França, nem há dúvidas. Tem de ser, nem há dúvidas. E o Nelson Semedo, apesar do Dalot, como o Pedro diz muito bem, não se saber defender, eu acho que qualquer jogador da seleção nacional, eu acho que até o André Silva, defesa direito, fazia melhor do que o Rúben Semedo. Portanto, sim, depende de tudo isto. E estamos de volta. Peço desculpa, pedimos desculpa pelo problema técnico que tivemos aqui, temos que parar a gravação meio, mas estamos de volta. Miguel, estavas a acabar de falar sobre Portugal, Bélgica, vou dar aqui um bocadinho apanhado do que é que tu disseste, estavas a falar sobre o Palhinha tem de ser titular, sobretudo depois da exibição contra a França, espetacular, sem dúvida alguma. O Carlos também já tinha falado sobre a exibição do Palhinha, e que era um mal, o Danilo lesionar-se era um mal que vinha por bem, apesar de agora nas notícias estar a ser dito que ele está bom, e que até será capaz de ser opção. E acabaste dizendo que o Nelson Semedo tem de sair da equipa, que até o André Silva seria melhor defesa de direito. Bem, um bocadinho de exagero, mas queres deixar aqui mais alguma notícia sobre Portugal? Queres alguma coisa que ficou por dizer? Quero e que explica a nossa falha técnica, é que o Ronaldo apareceu aqui para me dar uma das colas que ele tirou por fora das conferências. Sim. E nós não temos que pensar isso mesmo, até porque está muito calor. Sobre Portugal e eventuais alterações ou lesões. Pronto, tu disseste que o Danilo, aparentemente, aliás, que o Rúben Semedo aparentemente Nelson Semedo. Já os comentadores diziam o Rúben Semedo, eu não percebo o que é que se passa. O Rúben Semedo, ainda bem que não foi convocado. Seria a mistura Nelson Semedo, Rúben Dias, tudo junto dá... Era uma boa. Curiosamente, estamos a falar sobre jogadores rápidos, e o Rúben Semedo é possivelmente o nosso central mais rápido neste momento, apesar de não dar garantia. É só pena ser um delinquente também, mas tirando isso... Sim. Bem, mas voltando ao tema,
Aquilo que eu sinceramente, entrando na fantasia, gostava que acontecesse, era até pôr o Nuno Mendes a defesa de direito. E eu sei que toda a gente critica isto, até eu próprio provavelmente só vi-se criticar, que criticaria, mas a verdade é que, ponto 1, Nelson Semedo, na minha opinião, está a ser mal demais. Contra a Alemanha, toda a gente viu o baile que levou do Gosens. Neste último jogo, eu tenho ouvido até alguns amigos meus dizer que ele jogou bem, mas de certeza que não viram nos 2 ou 3 únicos passos que o Pogba consegue fazer para as costas da defesa, foram todos eles para as costas do Ruben Semedo, que estava completamente perdido. Quer dizer, isto não pode acontecer, pode acontecer contra a Hungria, mas não pode acontecer como se viu contra a Alemanha, nem contra a França. E o penalti, apesar de eu achar que não é, e nós por acaso não falámos sobre isso, mas apesar de não ser penalti, é uma jogada destas em que o Ruben Semedo fica ali meio atrapalhado, com as costas descobertas, depois o Mbappé por acaso vai para dentro, para cima dele, e pronto, e o árbitro deu penalti. Portanto, sim, Ruben Semedo tem de sair, Nuno Mendes para mim... Nelson, pô, Nelson, mas como é óbvio que isso não vai acontecer, então que seja o Dalot. Eu neste momento confio mais em qualquer jogador que não o Ruben Semedo. De resto, tenho alguma Nelson pena... Semedo. Isto é inacreditável. Eu peço desculpa aos nossos espectadores e aos meus caros painelistas, mas pronto, é o que é. Eu só gostava de dizer uma última coisa, que é o seguinte: eu tenho pena que o Fernando Santos tenha uma lógica de 2 jogadores para cada posição, que por acaso é um aspecto em relação ao qual eu já defendi que devesse acontecer, mas com Portugal não. Vocês reparem que é basicamente Moutinho ou Bruno Fernandes, Bernardo Silva ou Rafa, e depois Jota ou Pote ou André Silva, porque o Ronaldo não sai. Se o Ronaldo saísse, era André Silva para o lugar do Ronaldo. Como não sai, o Jota tem ali aquelas duas, aquela dupla concorrência. E eu só estou a falar disto por um ponto, que é: eu gostava de ver o Bruno no lugar do Jota. E daí assim, deixava-se ali aquele triângulo que o Mister adora, até podia ser com o Danilo, apesar de eu preferir Palhinha, mas pronto, partindo do pressuposto que vai ser o mesmo que jogou contra a França, eu gostava de ver o Bruno a jogar no lugar do Jota. Muito bem. Muito bem. Carlinhos, também gostavas de ver o Bruno na esquerda, ou melhor, a jogar, titular? Gostava de ver o Bruno a jogar. Acho que o Bruno tem de jogar em vez do Moutinho, naquela ótica de 1 por 1. Eu acho que o Bruno pode perfeitamente fazer o trabalho que o Moutinho fez, está aí a jogar fora de sítio, quando jogou. Como vos disse, na minha fantasia eu não poria o Jota, mas era porque eu jogava em 3-4-3. A jogar com 4 defesas e um triângulo no meio campo, eu acho que o Ronaldo precisa do Jota, porque o Jota e o Ronaldo, como eu disse no primeiro episódio, complementam-se bem. E tem-se visto isso às vezes. Acho que o Jota está a ficar abaixo do que vale, e se o Jota aparecer nos oitavos e nos quartos, se o Jota aparecer agora na fase eliminar, acho que Portugal pode crescer imenso, porque ele está aquém do que pode dar. Muito bem. Vamos então, se não se importarem, seguir para o próximo encontro dos oitavos. O adversário do vencedor de Portugal-Bélgica será ou a Itália ou a Áustria. Acho que todos nós acreditamos que a Itália vai vencer. A minha pergunta, e quem começar um bocadinho foste tu, Carlinhos, por isso, Miguel, a ti agora, achas que a Itália vai vencer ou vai destruir? Acho que é mais isso. Ou vai ser surpreendida, também é possível. Sim, é um jogo que me interessa bastante. Eu, como sabem, tenho sido grande defensor desta Itália, que anunciei como uma surpresa, e neste momento já não é surpresa para ninguém. Vai com 11 jogos sem sofrer golos, como já dissemos também, penso eu, e a ganhar. E portanto que sim, é uma claríssima favorita. Vai ganhar a Áustria, apesar da Áustria ter ali potencial. Mas não há comparação em relação àquilo que a Itália tem feito e é capaz de fazer. Eu acredito que a Itália vai ser campeã da Europa, portanto dificilmente não ganha a Áustria. Ok, muito bem. Carlinhos, acreditas nas hipóteses da Áustria ou achas que vai ser também uma vitória fácil da Itália? Não acredito nas hipóteses da Áustria. Não quer dizer que não ganhem, surpresas acontecem em todos os jogos, a Itália pode ter um dia não, mas não vi nada da Áustria que me leve a dizer que pode chegar longe. Vi tudo da Itália que me pode dizer que a Itália vai muito longe. Juntas as duas coisas, eu não vejo um mundo onde a Áustria elimina a Itália.
Acho que a Itália vai ganhar, acho que vai destruir e acho que... É uma aposta segura, também me parece. Acho que a meio da segunda parte estão a substituir os seus melhores jogadores que é para descansarem para jogar contra Portugal. Muito bem, parece justo. E por acaso estes jogadores de Itália faz fazer uma pergunta, antes de ir ao próximo jogo, isso é uma coisa muito rápida, que é, isto é mais pessoal meu, mas preferem ver Chiesa a jogar a direita ou Berardi? E acho que Chiesa fez um excelente jogo contra a Macedónia do Norte e gostava de ver Sim. É uma boa pergunta e acrescento outra que é Verratti ou Locatelli. Podes começar tu, Pedro. Interessante. Eu não tenho nada a dizer. Eu acho que o Locatelli dá mais segurança que o Verratti, que tem tido muitas lesões. E é só por isso. Para mim, Então, Chiesa é melhor que o Berardi. Deixem-me dizer uma coisa. Acho que o Chiesa é um jogador muito mais giro de ver do que o Berardi, mas acho que o Berardi é um jogador que dá um equilíbrio muito grande e que permite ao Insigne ser o Insigne. E acho que o Locatelli está a ser o melhor médio centro do europeu, portanto não tocava nele nem que a vaca tossisse, não me interessa quem são os outros. Portanto... Mas a pergunta tem só a ver com o facto do Verratti ter sido, desde que o Mancini entrou, peça-chave ali do meio campo italiano. Agora, claro, o Locatelli está a fazer um europeu espetacular e eu acho que não merece sair. E depois há química... Em compensação, só mesmo para acabar, o Berardi em compensação, eu prefiro o Chiesa individualmente, mas eu acho que o Berardi está a encaixar muito bem e eu acho que o Mancini vai pensar nisso, provavelmente. Muito bem, por isso nós questionamos os dois jogadores que o Sassuolo levou e que são titulares da seleção. O Sassuolo tem sido muito bom. Exato. E são os dois jogadores deles, apesar de Locatelli agora estar para si, acho que Berardi não sabe. Bem, Itália destrói a Áustria, ouviram aqui primeiro. França-Suíça, eu tenho sido um defensor da Suíça desde o início deste europeu. Eu tive duas apostas para surpresa, como foi a Suíça e a Ucrânia chegarem longe. Eu acreditava que a Suíça, e eu tive a dizer isto, que é, eu tive até à última para pôr a Suíça a passar para os quartos de final. No final mudei para a França, e a razão pela qual eu pensei que a Suíça fosse capaz foi que eu não adorei a França. A França jogou bem, teve um grupo muito difícil, o jogo contra a Hungria foi muito complicado, mas acho que a Suíça tem equipa para ganhar à França. Quem começou há bocado foi, peço desculpa, já não lembro quem é que começou. Agora foi o Miguel, por isso agora sou eu. Ok, exato. Carlinhos, por isso faço-te a ti a pergunta, que é, acreditas na hipótese da Suíça surpreender, tu que tens sido um dos meus objetores da Suíça, ou achas que a França vai ganhar smooth sailing? Eu acho que a Suíça não surpreende, a Suíça ainda não me convenceu. O último jogo deles foi bom, ganharam, o Shaqiri apareceu, mas mesmo nesse jogo não me convenceram assim tanto, e nos outros não me convenceram nada. Portanto, não vejo um mundo... A França tem sido menos impressionante do que a Itália, mas fora isso, vejo este jogo muito como vi o jogo anterior. Não vejo um mundo onde a Suíça consegue eliminar a França. Acho que a França é muito poderosa. E quero dizer uma coisa, o grupo F vai ser muito interessante ver o que França, Portugal e Alemanha fazem nos oitavos de final. Porque analisar o grupo F é muito giro falar de como a Itália tem sido dominadora e como a França não tem sido muito impressionante, quando a Itália anda a jogar com tudo o que eu acho que eles são muito bons, mas adiante, quando a Itália anda a jogar com o país de Gales e a Suíça e a Turquia, e a França anda a jogar contra a Alemanha e contra Portugal. Portanto, acho que ao analisar o grupo F nos oitavos de final, nós temos de ter algum cuidado, porque o grupo F era o grupo da morte por alguma razão. Eu acho que eu vejo a França como muito forte. É um pensamento muito válido e eu acho que vai ficar em parte respondido no França-Suíça. Exato. Vamos perceber um bocadinho melhor a que nível é que esta Itália está e a que nível é que esta França está graças a esse jogo do França-Suíça. É assim, nós temos, não sei se sequer se sabem, mas pronto, nós temos origens suíças. O nosso trisavô era suíço. Portanto, eu vou estar, nem que seja por isso, vou estar a torcer pela Suíça, apesar de saber que é uma missão impossível, principalmente por aquilo que eles mostraram no europeu. Porque se me dissesse, a França vai estar no grupo da Suíça e eu ainda não tivesse visto a Suíça jogar neste europeu, eu diria, olha, é capaz de ser uma daquelas que surpreende. E atenção, a França já foi surpreendida neste europeu pela Hungria. E, portanto, por essa ordem de pensamento, é possível que haja uma surpresa, mais por a França ser instável. Eu acho que a França nunca consegue atingir verdadeiramente o seu potencial e eu acho que isso tem sido visto, mas perde um bocadinho de força esta hipótese porque a Suíça realmente eu até agora não vi um jogo da Suíça em que eles me tivessem dado alguma segurança de que pudessem ganhar a qualquer equipa, quanto mais a França. Muito bem. É isso.
Muito bem, mas então para o próximo jogo, deixa-me agora aqui ver qual é que é, estava aqui outra coisa. Um dos jogos, se calhar, mais interessantes que aí vem, eu considero este jogo de duas equipas que me desiludiram um pouco na fase de grupos, Croácia e Espanha. Miguel, o que é que tu vês a passar e concordas comigo? As duas equipas desiludiram na fase de grupos ou não? Não concordo contigo, eu acho, curiosamente, acho o contrário. Primeiro, eu acho que a Croácia, já toda a gente, e nós falámos disto bastante aqui, sabia que a Croácia não estava na sua melhor forma, o plantel está envelhecido, e tendo isso como contexto, eu acho que a Croácia até acabou por surpreender, especialmente no último jogo. Fizeram um grande jogo, golaço do Modric de Trivela. Tem que ser realçado, foi espetacular. Tem 36 anos, se não me engano, Modric, portanto, bravo. E surpreendeu-me pela positiva, curiosamente. E a Croácia, lá está, tem jogadores que conseguem resolver jogos, mesmo com a idade, e atenção, e depois tem outros mais novos. O Kovacic é um jogador que está a entrar no auge da sua carreira e é muito forte. Eu sei que tu gostas bastante dele, particularmente, Pedro. E do Brozovic também. Exatamente, e o Brozovic também. Portanto, atenção à Croácia, calma. Depois, acerca da Espanha, sim, quer dizer, já a Espanha tem aquela ideia de jogo que já vem há bastantes anos, décadas até, de trocar a bola, o tiki-taka e tal e tal. Mas eu acredito que a Espanha mostrou no último jogo da fase de grupos o quão ameaça pode vir a ser, que é, se marcar golos, aquele futebol resulta, e aquilo que não tinha resultado nos dois primeiros jogos foi a falta de golos. Eles já mataram a seca, e atenção que foi com alterações que correram muito bem, nomeadamente o Gerardo Moreno e o Pablo Sarabia. Ou seja, parece que o Luís Henrique encontrou ali uma solução. Eu duvido muito que depois da vitória expressiva que tiveram ele mude para a equipa que jogou nos dois primeiros jogos. Portanto, tendo isso em conta, acho que vai ser um jogo muito bem disputado. A Croácia pode eliminar a Espanha, mas a Espanha parte como favorita, na minha opinião. Cardinhos, eu te faço assim, o Miguel falou aqui das alterações táticas que o Luís Henrique fez à Espanha, e bem, o Ferran Torres entra, a primeira coisa que faz é marcar um golo. Por isso, calcanhar e um grande golo. Mas a pergunta que eu te faço é: acreditas que se Morata sai da equipa de Espanha, a Espanha vence facilmente este jogo? Ou qual é que acho que vai ser o segredo? Ok, eu não podia as coisas dessa maneira e vou começar por dizer o seguinte: eu não acredito que o Morata não seja titular. Eu acho que o Morata vai ser titular outra vez. Acho que Ferran Torres não vai jogar em vez dele. Até porque a chave desse gol, que é um golão do Ferran Torres, é um toque maravilhoso, está muito no Sarabia, que fez um jogão. Entrou maravilhoso. E no Pedri, desculpa está envolvido. Calma que eu ia chegar aí. Desculpa. Está envolvido em montes de golos da Espanha. O único jogador mais importante do que o Sarabia, na maneira como a Espanha ganhou o jogo, é o Pedri. O Morata, eu não vejo o Morata como o Miguel já falou dele ao longo destes podcasts e como o grande problema da Espanha, mas ele não fez nada para me contrariar no último jogo, ao ponto de até falhar um penalti. Não estamos a falar o suficiente do grande momento de voleibol de um dos melhores jogadores e guarda-redes do europeu até àquele momento, e depois ele desfez. Literalmente ele desfez depois daquilo. É de herói a zero. Ele defende o penalti e depois faz aquilo. E faz um serviço de bola, eu acho que ele tem carreira. Maravilhoso. O foco no Croácia e Espanha, seja, o foco no Croácia e Espanha. Vou rebobinar aí um bocadinho. Não acredito que o Morata saia. O Morata é um jogador muito específico e que encaixa na maneira como eu creio que o Luís Henrique quer ver o jogo. Eu acho muito engraçado, e nós não falámos sobre isto ainda, e não vamos falar agora, vou só deixar este lá mirei se a Espanha passar, porque temos depois de falar sobre isso. O Luís Henrique era um jogador parecido com o Sérgio Conceição enquanto futebolista, e é engraçado porque eu acho que o Luís Henrique tem características semelhantes ao Sérgio Conceição como treinador. E acho que há ali uma questão qualquer de paralelos que eu um dia gostava de abordar mais a fundo. Não acredito que ele mexa no Morata, não acredito que ele tire o Morata, acredito que vai jogar a equipa que jogou contra a Eslováquia, que o frasco de ketchup finalmente saiu. Faz-me um bocadinho lembrar quando Portugal teve esse problema e abriu o frasco de ketchup e no jogo assim não conseguiu marcar um golo. Acho que a Espanha vai passar. Acho que a Croácia ainda não me convenceu o suficiente e acho que lhes falta ali qualquer coisa que não está a resultar, jogadores fora de posição, não sei. Agora, vai ser um bom jogo e qualquer equipa pode ganhar, é um jogo, é um duelo interessante, mas vejo a Espanha a passar e não vejo a Croácia capaz de eliminar a Espanha. 3-3 com a Espanha a passar. Esse jogo que nós abriu, os gols apareceram foi contra a Coreia do Norte, e pronto, acho que a Coreia do Norte é uma seleção bastante mais fraca que a Eslováquia. Não foi a única vez, tivemos uma vez em que marcámos 4 à Polónia e depois também deixámos de marcar, mas adiante, não vamos falar sobre isso, continuem. Bem,
Próximo jogo, entretanto, eu também acredito que a Espanha passe, não sei se cheguei a dizer isso. Próximo jogo, Suécia-Ucrânia. Eu vejo a Ucrânia como favorita, não favorita, mas como capaz de passar. Eu tenho adorado a Ucrânia a jogar neste europeu, e por isso, Carlinhos, faço a pergunta a ti: achas que vai ser mais um show de Isaac, mas que ele vai marcar desta vez? Ou vai ser Yarmolenko e Forsberg? O Forsberg também jogou muito bem no último jogo. Ou vai ser Yarmolenko e toda a equipe, Malinovski, qualquer um dos jogadores turcos a fazer diferença neste confronto muito equilibrado? Acho que isso não há dúvida. Jogadores ucranianos, queres tu dizer, mas sim. Tu disseste turcos, mas não faz mal. Disseste, não faz mal, siga em frente. Os jogadores ucranianos. Então, a resposta a essa pergunta vai ser muito engraçada, porque eu vou-te responder. Acho que vão ser os jogadores ucranianos que vão dar espetáculo, vão é perder o jogo. A Suécia é muito, não posso enfatizar isto o suficiente, é uma equipa muito estável. É uma equipa muito pragmática e muito sólida. Liderada por um grande jogador de quem ainda não falámos, que é, para mim, é epítome de um grande jogador que não é assim tão especial. Average, but good average. Sebastian Larsson, mais um velhote. E eu assumo, e eu estou a levar isto pessoalmente, esta coisa de jogadores de 30 e tal anos serem velhotes, porque eu tenho 42, mas adiante. Acho que a Suécia é muito estável, acho que a Suécia é muito pragmática, acho que a Ucrânia tem problemas, acho que a Ucrânia vai dar espetáculo, acho que o Yarmolenko vai arrasar, e depois acho que a Suécia vai ganhar no fim o jogo, com golos do Forsberg, não do Isaac. Portanto, isso é o que eu acho. Muito bem, eu preciso de intervir aqui, não queria interromper ninguém, e dizer o seguinte: eu percebo a confusão do Pedro ter chamado turcos aos jogadores da equipa que estavam a falar. Ucrânia. Porque vocês reparem que mesmo este painel tem um ar turco, quer dizer, o Carlinhos parece o Burak Yilmaz, eu pareço o Falhanov, e o Pedro é o Arda Turan. Eu sou o Arda Turan, é verdade. Bem, gosto. É verdade. É normal haver essa confusão. Sobre o jogo, eu digo só o seguinte, que a Ucrânia é uma equipa que tem jogadores individualmente muito mais fortes e muito mais desequilibradores do que a Suécia, na minha opinião, com exceção do Isaac. E se o Yarmolenko, o Yaremchuk e o Malinovski e o Tsigankov tiverem momentos de excelência, como já mostraram na fase de grupos, atenção, eu acho que a Ucrânia pode ganhar. Se isso não acontecer, a Suécia coletivamente é muito mais forte. Portanto, à partida ganha a Suécia, mas com esta ressalva, que é a Ucrânia tem jogadores que podem ganhar jogos. Ok, por isso acreditas que vai ser uma vitória do coletivo à técnica individual? Eu estou a torcer pela Ucrânia, e tenho eles para passarem, mas eu acho que as probabilidades estão mais do lado da Suécia. Ok. Vitória de equipa perante a individualidade e brilhantismo da equipa de Shevchenko, no fundo. Eu sou o único a apostar na Ucrânia, acredito que a Ucrânia vai ganhar e acredito que vai ser uma vitória muito convincente. Miguel, aqui temos a tua candidata a chegar à final, de acordo com o que disseste há pouco, está no lado mais fácil do torneio, em teoria. No entanto, oitavos de final apanha o Nemesis, o seu Nemesis, a Alemanha. Acreditas mesmo que a Inglaterra vai ganhar a Alemanha? Isto é um jogo que eu acho que nós depois devíamos fazer um episódio só para falar sobre ele. Bote nisso, gosto. Isto é um jogo clássico, é um jogo histórico do futebol europeu e mundial, na verdade. É uma rivalidade brutal. Eu gostava de ver este jogo comentado pelo Stuart Pearce, para aqueles que sabem. E sobre o jogo em si. Ora bem, primeiro, Inglaterra é o plantel mais valioso do europeu, avaliado pelo Transfer Market. Já estamos cansados de falar sobre o qual a Inglaterra é capaz de jogar e versus aquilo que tem jogado, mas lá está, eu já fiz esta comparação e reforço: Portugal ganhou o europeu em circunstâncias muito parecidas com aquelas que a Inglaterra está a ter agora. Está no lado mais fácil, ok, está a ter um primeiro jogo muito complicado, mas contra uma Alemanha que já mostrou que tem debilidades que não costuma ter, e a Inglaterra, por outro lado, está a mostrar que não tem debilidades defensivas como costuma ter. E, portanto, apesar de ser um jogo clássico, tem aqui estas particularidades que mudam um bocadinho aquilo que tem sido a história deste clássico. Portanto, só para concluir, eu acredito que pela primeira vez a Inglaterra possa ganhar. E estou a torcer para eles. Ok, interessante. Eu não estou a torcer pelo Southgate em lado nenhum. Carlinhos,
Quantas vezes é que viste a Inglaterra ganhar a Alemanha em fases finais? Olha, que bela pergunta. Zero. Mentira. Ganharam em 66. Ganharam em 66, se vocês acreditam que a bola entrou. A bola não entrou. Mas isso é um bom presságio para este europeu. Se a Inglaterra... Bem, se eles já cantam It's Coming Home a marcar 2 gols na fase de grupos, se eles ganham a Inglaterra, aliás, a Alemanha, eu vou fazer boicote às redes sociais nesse dia. Meus amigos, isto é fácil, isto é assim. Eu sou velho, mas não assim tão velho, eu não vi 66, não há provas de que a bola tenha entrado, também não há provas de que a bola não tenha entrado, já vi o vídeo, é muito difícil se a bola entrou ou não. Tirando 66, o futebol, resumido pelo Gary Lineker e com toda a razão, é 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. E é isso que vai acontecer. There is no chance in God's sweet earth que a Inglaterra alguma vez elimine a Alemanha numa fase a eliminar de uma grande competição internacional. Eu estou a torcer pela Inglaterra e eu torço por esse dia e vou festejar esse dia. Mas não estou a ver. Agora, atenção, o Miguel tem razão, há debilidades na seleção alemã que normalmente não há, já falámos sobre isso. Há força no lado inglês que normalmente não há. Eu diria que o favorito é a Inglaterra. Eu diria que a Inglaterra entra para o jogo com a Alemanha pela primeira vez desde que eu vejo estes jogos como a melhor equipa e que tem a obrigação de ganhar. Agora, daí a ganhar vai um grande bocado e não vejo a Inglaterra eliminar a Alemanha. Vou dizer uma coisinha rapidamente, que é se algum dos nossos espectadores quiser doar um pay-per-view da Sky Sports para este jogo, nós aceitamos. Este é um jogo para ver com os comentadores. Bem, eu não quero ver da Sky Sports porque eu sei o facciosismo dos ingleses é péssimo e de acordo com eles, Jadon Sancho nem devia estar convocado quase. Estou a exagerar, sem palavras. Jadon Sancho, jogador titular de uma equipa alemã, candidato ao título, não vai jogar contra a Alemanha. E é engraçado. Com exceção do Kane, o Sancho é o jogador que nas últimas 3 épocas mais golos inglês, que mais golos marcou. Sem comentários. Desde quando o Kane não está a marcar um gol. Enfim, adiante, vamos embora. Ai, meu Deus. Não eliminar a Alemanha e se eliminar eu ficarei muito feliz para engolir as minhas palavras, mas não eliminar a Alemanha. Este jogo, para mim, não haverá vencedor, só haverá derrotados. Bem, seguindo para Países Baixos, República Checa. República Checa que, na minha opinião, tem tido uma campanha surpreendente. Não estava a ver a chegar a esta fase. Estão longe de ter a equipa que tiveram em 2004 com Rosic e Nedved, ainda tinham um Poborski na altura, Kohler, Grigera, tinha uma grande equipa na altura, mas estão a chegar aos oitavos de final, passaram fase de grupos e vão jogar contra os Países Baixos. Quem é agora? És tu que agora sou eu começar. Não, é? Não, queria começaste tu, Miguel, com a Alemanha e a Inglaterra. Faz mal, não me importa. Atenção, a ti, a pergunta que eu faço é, falámos um bocadinho das debilidades defensivas que os Países Baixos têm. Acreditas que a República Checa, que é muito sólida, conseguirá explorar essas debilidades ou não? Não, eu não tenho grande fé na República Checa. Eu não, apesar do... Voltamos à conversa de como os grupos podem deturpar a maneira como nós vemos as equipas. E eu vejo a vitória da República Checa sobre a Escócia, que no fundo foi a vitória da República Checa, é sobre a Escócia. E eu gosto muito da Escócia, mas a Escócia não me convenceu. E não me parece da minha equipa. Portanto, eu vejo esta República Checa como melhor do que eu pensava e como uma equipa que vai dar trabalho aos Países Baixos. Atenção, não acho que seja fácil, mas não os vejo capazes de eliminar os Países Baixos. Acho os Países Baixos mais fortes. Acho que as debilidades dos Países Baixos hão de vir ao de cima mais à frente. Mas contra a República Checa não acredito. Acho que o poderio ofensivo dos Países Baixos e a tática muito interessante que eles estão a usar, com Dumfries a ser um goleador a partir da lateral direita e com Wijnaldum em grande forma, vai ser muito difícil e acho que os Países Baixos vão ganhar. Muito bem. Miguel, acreditas que a nova contratação do Barcelona, Memphis Depay, vai conseguir fazer alguma coisa especial? Tem jogado bem, mas ainda não marcou. Já marcou no último jogo. Bem, mas acreditas que ele contra a República Checa vai conseguir fazer alguma coisa ou acreditas que o segredo dos Países Baixos vai estar, lá está, como o Carlinhos disse há bocadinho, nas laterais ou em Gini Wijnaldum? Bem, eu acredito que o Depay neste jogo é capaz de fazer estragos, sem dúvida, tal como acredito que ele seja capaz em todos os jogos. Mas eu não acredito na Holanda. Gosto particularmente mais do Wijnaldum do que do Depay até. Acho que é um jogador fora de série.
uma pena o Depay não ter seguido o exemplo do colega, o Wijnaldum não ter seguido o exemplo do colega Depay e assinar pelo Barcelona. Mas pronto, mostrou-se um bocadinho ganancioso, o que é que se há de fazer? Mas com algumas exceções, eu não vejo nesta seleção da Holanda, e eu vou continuar a chamar-lhe Holanda, que isto fique claro. É como as pessoas que escrevem com o antigo acordo ortográfico. Pronto. É sério. Mas só que por outro lado, claro que não acredito que sejam eliminados pela República Checa, que eu sinceramente acho que só tem o Patrick Schick, e é um jogador daqueles engraçados, é daqueles jogadores que aparece, aqueles jogadores que os europeus de repente exibem. Este tipo por acaso nós já conhecíamos, mas nunca fez nada de especial, e de repente no Euro, ele durante o mês faz aquilo que nós achámos que ele ia fazer a carreira toda e não faz, mas faz neste mês. Muito bem. É isto. Muito bem. Thomas Souček, na minha opinião, é o melhor jogador da República Checa e acho um bocadinho mau não estarmos a mencionar. Sem dúvida. Concordo. Não tem aparecido assim na fase de finalização, mas ele é um jogador que tem-se a marcar gols. Estou convosco, acho que os Países Baixos vão passar, mas acredito que vão dar muito trabalho. A República Checa vai dar muito trabalho. Bem, e chegamos ao último jogo dos oitavos de final. E Carlinhos, ainda bem que esta primeira pergunta vai para ti. Não, agora é para o Miguel. É para o Miguel. Pois, exato, foi como de outra. Exatamente. Então, pronto, ainda bem que esta pergunta vai para ti. Num jogo das duas equipas secundárias do nosso irmão Carlinhos, em qual é que tu acreditas? Dinamarca ou País de Gales? Gareth Bale ou o coletivo e a união nórdica? Eu acho que tudo aquilo que tem acontecido à Dinamarca serviu para os unir ainda mais e para lhes dar ainda mais motivação. E eu por acaso ouvi, esta ideia não é minha, ouvi de ser dita por alguém na comunicação social, a comparação entre esta seleção da Dinamarca e aquela que foi campeã europeia. Não na qualidade dos jogadores, porque obviamente eu acho que isso é indiscutível. A seleção dinamarquesa, Carlinhos, qual era o ano? 92. Enfim, foram campeões da Europa. A comparação não tem a ver com os jogadores, porque essa seleção dinamarquesa dos anos 90 era extraordinária. Mesmo com Eriksen a jogar, não seria comparável. Então, sem Christian Eriksen, não é todo. Mas há uma situação que é comparável, que é a Dinamarca vai para esse europeu repescada. Não sei se lembram ou se sabem, tu sabrás, Carlinhos, o Pedro também, mas a maior parte das pessoas que não sabe, foi repescada. E não sei se isso não terá tido um impacto, enfim, naquilo que a Dinamarca conseguiu fazer nesse ano, tal como este ano o acontecimento do Eriksen poderá ter um impacto semelhante. Ou seja, no fundo eu acho que esta união em torno dos dinamarqueses e a surpresa que está a ser para toda a gente, tudo aquilo que tem acontecido àquela seleção, pode ser bem aproveitado por eles e para chegarem até longe nesta prova. E acredito sim, que vão ganhar ao País de Gales. Agora mais uma vez, quer dizer, e não é mais uma vez, neste caso é concretamente um jogo em que, se por acaso o Bale decide mostrar-se, não há, é difícil dizer que a Dinamarca ganha com segurança. Mas à partida, pelo coletivo, pelo espírito, por aquilo que tem acontecido nos jogos, pelo próprio futebol que a Dinamarca tem mostrado, eu acho que eles vão ganhar. Muito bem, aqui o Miguel fez uma boa comparação entre a Dinamarca deste ano com a Dinamarca de 92. Carlinhos, te faço uma pergunta, uma coincidência ou uma comparação que pode ser feita que o Miguel não fez foi ambas as seleções não tinham o seu melhor jogador, porque o Michael Laudrup não vai em 92. Precisamente dizer isso. E pronto, quer ter a sua justiça. É mesmo por aí, é muito interessante. Eu não sabia que o Michael Laudrup não tinha ido. Laudrup não foi. Não vai porque estava chateado com o selecionador. A parte das férias é um bocadinho mito, atenção, há que ter algum cuidado com isso. Os dinamarqueses contavam ir ao europeu, a história de que eles estavam na praia todos a receber o telefone e foram para lá. Olha, o Dalu estava no Dubai. É um bocadinho dúbia, mas sim, o Michael Laudrup não joga. E era de longe o melhor jogador dinamarquês, aliás é um dos melhores jogadores da história do futebol europeu. E não é campeão europeu. O irmão ele não é. Mas tem Peter Schmeichel a aparecer, tem grandes jogadores, tem grandes nomes já consagrados, que é o que esta seleção atual, compreendo a comparação do Miguel nesse sentido, de não ser exatamente linear. Há uma diferença na qualidade do plantel, do jogador individual e principalmente do estágio da carreira onde eles estão.
Mas acredito muito nesta Dinamarca. Acreditava muito nesta Dinamarca antes, disse que pensava que eles seriam a surpresa e mantenho. Acho que foram fantásticos na fase de grupos. Acho que mereciam muito mais do que o que tiveram e o jogo deles com a Rússia, já falei sobre isso, é fantástico, é uma maravilha do futebol. E acho que a Dinamarca vai ganhar. Acredito no País de Gales, acho que o Bale é perigoso, mas acho que a Dinamarca vai ganhar. E não só isso, acho que eu tenho a Dinamarca aqui a ganhar e depois tenho a Dinamarca a eliminar os Países Baixos e depois tenho a Dinamarca a eliminar a Suécia, já falamos depois mais sobre isso nos próximos episódios, e tenho a Dinamarca a jogar a final do Campeonato Europeu de Futebol. Por isso, para ti a Dinamarca vai chegar à final, para o Miguel vai chegar à Inglaterra. Bem, isto é tudo por hoje, foi um episódio assim um bocado maior, mas pronto, não há problema, também tivemos aqui umas situações que pronto, assim mais complicadas. O lado técnico hoje não estava connosco. O lado técnico hoje não estava connosco, obrigado, era isso que eu estava para dizer. Bem, voltaremos. Os jogos agora são sábado e domingo, certo? Sábado, domingo, segunda, terça, sim. Por isso vais fazer metade, por isso são 4 jogos que são jogados, segunda-feira voltamos a publicar outro episódio e a falar sobre os 4 jogos que passaram, ok? Por isso, um grande abraço, até à próxima ou até segunda-feira. Obrigado.